Olá pessoal, seja bem-vindo ao primeiro Café com Saúde. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e também criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Então, nada melhor do que juntar duas coisas que eu respiro no meu dia a dia. Um bom café, nem sempre tá quente, nem sempre tá tão bom quanto o esperado, e também as portarias de gestão e planejamento. Então, esse é o primeiro vídeo chamado Café com Saúde. Aqui a gente vai falar sobre o pagamento por desempenho na saúde bucal. E vai ser o exato tempo de tomar o café sem deixar que ele esfrie. Então fique conosco até o final do vídeo. Deixe o seu like aqui na parte de cima se você... ative as notificações, não é isso? Ative as notificações na parte de cima, no sininho. Deixe o seu like aqui na parte de baixo, o seu comentário e compartilhe. Assim você fortalece aqui o canal e também nos ajuda a continuar crescendo. Então, já que o assunto é o pagamento por desempenho na APS para a saúde bucal, eu estou falando da portaria 960 de 17 de julho de 2023. Portaria nova, não é pequena, tá? As pessoas estão tendo uma série de dúvidas e com certeza é para ter dúvidas. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: pagamento por desempenho não é substituição do Previne Brasil para a regra de custeio, ou seja, para a regra de manutenção das equipes de saúde bucal. Essa portaria, ela utiliza a mesma ideia do Previne Brasil, é o mesmo chassi do Previne Brasil, só que ele está se referindo ao pagamento por desempenho, ou seja, um recurso a mais que vai ser pago aos municípios na área da saúde bucal para que, se atingir os indicadores, o seu município vai receber um recurso a mais, contado por equipe. Então, não é uma nova forma de financiamento da atenção primária. Não é. A primeira coisa que a gente tem que dizer isso, por quê? No vídeo de ontem, que eu fiz uma leitura da portaria, trazendo item por item, vieram com essa pergunta ao final do vídeo. Não é uma nova forma de financiamento da saúde bucal, não é uma desconstrução da PENAB, não é uma desconstrução do Previne Brasil. Porque pagamento por desempenho, você estabelece indicadores e metas. Caso você atinja, você recebe mais. Caso não, você recebe menos. Então, não é a substituição do recurso de manutenção. Segundo ponto, ainda só no início aqui da portaria, é muito importante ler essas portarias, pessoal. Segunda coisa, essa portaria é para as equipes, aqui eu vou deixar aqui embaixo, vinculadas às equipes de saúde da família e cofinanciadas pelo Ministério. Significa dizer que esse recurso é para as equipes já credenciadas e homologadas. Ou seja, as equipes de saúde bucal que o Ministério já aceita pagar. Então, se o seu município tem equipes de saúde bucal que ainda não foram homologadas, não entra para essa contagem, tá bom? Então, é muito importante a gente entender isso. Se eu tiver 10 equipes que o Ministério ainda não autorizou, ela já está trabalhando, já estão trabalhando essas equipes, elas vão entrar para essa contagem do pagamento por desempenho na saúde bucal? Não. Por quê? Elas não são ainda cofinanciadas pelo Ministério da Saúde. É muito importante. Paradinho para o gole do café. É muito importante a gente entender isso. O que é o cofinanciado? O cofinanciado é o serviço que o Ministério lê esse teu serviço no CENES, porque ele precisa existir no CENES, e anterior a isso, ele precisa ter homologado. O que é a homologação? A homologação é quando o Ministério diz, olha, eu estou preparado para pagar uma parte do valor dessa equipe. Isso é chamado cofinanciar. Por que cofinanciar? Porque o recurso ele deveria ser financiado pelos 3 níveis: Ministério, Estado e município. Só que os estados quase nunca financiam os serviços de atenção primária. Então fica entre Ministério da Saúde e município. Por isso, cofinanciamento.
Espero que tenha ficado claro isso até agora. Uma outra perguntinha em cima desta redação. O pagamento por desempenho, quem faz a gestão do pagamento por desempenho é o município. Não é o ministério. O ministério avalia e paga. Quem faz a gestão desse recurso? O município. Então, esta portaria ela não tem nada a ver com o salário do cirurgião dentista, o salário do técnico e o do salário do auxiliar de saúde bucal. Quem determina esses valores, sem padronização, é a gestão municipal. E quando eu estou falando de pagamento por desempenho, é um valor a mais, além do recurso de custeio. O recurso de custeio da saúde bucal continua nas ações estratégicas do Previne Brasil. As ações estratégicas do Previne Brasil é um conjunto de serviços regido por legislação específica. Qual é a legislação específica da saúde bucal? A PENAB, com algumas atualizações para as equipes com flexibilidade de carga horária que não entram nessa portaria. Somente para as equipes de saúde bucal com 40 horas, modalidade 1 e modalidade 2, tá bom? Eu espero que você também possa estar tomando seu café, porque aí a gente molha o bico, prova o café e vai refletindo sobre essa portaria. Uma das coisas, quando eu falo, algumas pessoas não gostam, mas é verdade. Infelizmente, nos últimos anos, a qualidade de escrita das portarias do Ministério da Saúde vem caindo absurdamente. Aqui, por exemplo, eu tenho duas categorias de indicadores sem explicação. O que é indicador estratégico e o que é indicador ampliado. E isso na portaria que inaugura o próprio pagamento por desempenho. No vídeo anterior, que eu aconselho você a assistir, chamado Chuva de Indicadores, a gente mostrou que a saúde bucal, nessa portaria, ela passa de um indicador para o Previne Brasil para 12 indicadores. Sim, 12 indicadores, sendo 7 indicadores estratégicos, 7 indicadores estratégicos e 5 indicadores ampliados. 5 indicadores ampliados. Como eu tenho 7 indicadores estratégicos, e eu vou utilizar aqui um termo, espero que não fiquem muito chateadinhos ou chateadinhas, parece que foi um PMAC que tomou um whey. O que era o PMAC? Era o Programa de Melhoria e Avaliação Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Primária, né? O PMAC ele foi maravilhoso, teve 3 ciclos, teve muita evolução dos seus indicadores, no entanto, teve diversas críticas durante a sua caminhada e foi extinto pelo Previne Brasil. Bom, no primeiro ciclo do PMAC, e aqui eu vou lembrar uma coisa, a primeira crítica que o PMAC recebeu foi a grande quantidade de indicadores. E está acontecendo exatamente a mesma coisa com essa portaria do pagamento por desempenho. A gente saiu de um indicador para 12 indicadores no pagamento por desempenho à saúde bucal. 12 indicadores. É muito. Todos esses indicadores, eles são úteis. Todos esses indicadores, eles são úteis. No entanto, a gente viu isso no primeiro ciclo do PMAC. Quando eu tenho uma área que ela cresce muito, com muitos indicadores, nem sempre, nesse Brasil tão diverso, com tanta variedade de gestão municipal, nem sempre toda essa variedade vai acompanhar a necessidade de aprender a relacionar esses 12 indicadores. Então, não é simples falar, é maravilhoso, saiu de 1 para 12. Mas saber entender os 12 indicadores e ainda relacionar esses 12 indicadores, eu posso acabar tendo uma visão mais superficial, até mesmo mais pobre, de determinados indicadores e privilegiar alguns. E isso acontecia no programa de melhoria, ou o famoso no PMAC, tá bom? No primeiro vídeo, né, eu fiz uma leitura e explicação de cada conjunto de indicadores e já recebi alguns feedbacks. E estão corretos.
Muito obrigado por terem assistido o primeiro vídeo, e aqui eu vou fazer uma ressalva, tá? Eu vou resgatar alguns indicadores, algumas leituras de indicadores, porque tem gente muito boa que já fez a leitura da portaria, já assistiu o meu vídeo e também já me deu feedback. Então, para esse público é muito importante eu retornar. Olha só, o primeiro indicador, primeira consulta odontológica programada, ele é um indicador que ele é de comportamento de crescimento. Por quê? Eu preciso gradativamente que o meu grupo de consultas ele aponte um plano de cuidado. Eu não posso ter na atenção primária um maior percentual de consultas de urgência e emergência, porque senão eu vou estar atendendo como se fosse uma UPA, um conjunto somente de atendimentos movido por livre demanda e ligados à dor e trauma, sem a perspectiva da construção de um plano de cuidado. Então é muito importante esse indicador. O segundo indicador, razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programadas, e me deram um feedback hoje maravilhoso que eu preciso entregar para vocês. Esse indicador, qual é o sentido dele existir? Eu preciso que os planos de cuidados que eu construí no primeiro indicador, eles concluam, ou seja, que eu consiga fazer toda a caminhada que eu desenhei no primeiro atendimento com os meus usuários. Então, o comportamento deste segundo indicador é sempre de crescimento. Ou seja, se eu fui atendido, o meu dentista, a minha dentista quer que eu volte para que o meu tratamento de saúde bucal ele chegue até o final. Então, muito obrigado pelo feedback que eu tive hoje numa reunião de trabalho. Então, tá aí a devolutiva. Terceiro, a proporção de exodontias em relação aos procedimentos preventivos e curativos realizados. Dentistas, se vocês são conhecidos como campeões de tirar dentes, tem coisa errada. Isso não é desejável na atenção primária. E quem faz muito isso tem um contexto extremamente delicado e negativo, né? E eu não vou dizer que é responsabilidade somente do cirurgião dentista, mas sim da sua coordenação e da gestão municipal de saúde. A atenção primária é o lugar da prevenção, é o lugar da profilaxia, é o lugar da orientação, é o lugar dos cuidados que antecedem e que diminuem a necessidade de procedimentos de maior necessidade de consumos de insumos e procedimentos assistenciais. Quanto mais eu investir em prevenção, menos exodontia eu vou ter. Então esse é um indicador de redução, esperado de redução. A proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado na APS foi um indicador que veio do PMAC atual e hoje está no pagamento por desempenho agora na portaria 960. Tá bom? Então isso aqui eu não vou precisar explicar, porque foi a partir dele, em resposta a ele, que veio os 11 indicadores que estão nessa portaria de pagamento por desempenho à saúde bucal. Proporção de pessoas beneficiárias em relação à ação coletiva, escovação dental supervisionada em relação ao total de pessoas cadastradas. Isso aqui nada mais é do que um incentivo ao resgate das ações coletivas na saúde bucal. Porque basicamente elas estão extintas, e essa é a verdade. Depois da pandemia, as ações de saúde bucal, que já eram poucas e somente restritas ao PSE, basicamente foram extintas. E eu estou falando muito sério com você, profissional de saúde bucal, com você, coordenador de saúde bucal, coordenadora de saúde bucal, e também com a coordenação da atenção primária e secretário de saúde. As ações coletivas de saúde bucal, se não for no PSE, basicamente são extintas. Tá bom? Esse indicador aqui eu queria chamar muita atenção dele. Por quê? Isso aqui eu vou até tomar um gole, meu café já está terminando. Bom, a mesma crítica que o Previne recebeu, porque falava só de um público, que são as gestantes, eu vou trazer para cá. Por que só as crianças? E por que só um indicador para o Bolsa Família? É muito importante que o gancho estratégico desse indicador a gente valorize. Qual é o gancho estratégico? Que a saúde bucal realmente seja integral, que a saúde bucal se relacione com as temáticas da atenção primária, e uma grande temática da atenção primária é o Bolsa Família.
Então é muito importante a existência desse indicador, que a saúde bucal saia da sua salinha, olhe para o território e comece a trabalhar com as temáticas da atenção primária. E a primeira temática vai ser, além do Previne, vai ser o Bolsa Família. Então muito cuidado, sente já com seus cirurgiões dentistas e comece a falar de Previne Brasil, comece a falar de pagamento por desempenho, comece a falar de condicionalidade do Bolsa Família, tá bom? Esse indicador aqui, proporção de atendimentos individuais pela saúde bucal em relação aos atendimentos odontológicos, aqui a gente vai analisar como se comporta o profissional de saúde naquilo que ele é feito. O que a saúde bucal entrega e o que é que ela produz nesses atendimentos. Chegando nos indicadores ampliados, que a gente ainda não sabe o que é, porque o Ministério ainda não escreveu, proporção de procedimentos odontológicos individuais preventivos em relação aos procedimentos odontológicos individuais. Esse indicador aqui, ele faz total sentido quando a gente compreende que a saúde bucal na atenção primária ela tem que ser muito mais voltada à prevenção do que à assistência reparativa ou uma assistência voltada a procedimentos de maior complexidade, né? Que eles poderiam e devem diminuir a sua frequência se a gente fizer realmente prevenção e promoção na atenção primária. A gente vai ter que colocar a saúde bucal conversando e se comportando, sendo gerenciada com a mesma linguagem do saúde da família. E detalhe, se a saúde da família não estiver nos trilhos, se a saúde da família não estiver fazendo atenção primária, o que muitos não fazem, a gente vai ter que mudar e alinhar. A gente vai ter que deixar de fazer ambulatório nas unidades básicas de saúde e voltar a fazer atenção primária, tá? Então esse indicador já responde muita coisa. Esse indicador ele é irmão desse daqui, ó. Proporção de tratamentos restauradores atraumáticos em relação ao total de procedimentos restauradores. Esses dois aqui têm que ser de crescimento. Os procedimentos domiciliares, que também quase que entraram em extinção por causa da pandemia, têm que ser resgatados. Então, isso aqui, esses indicadores ampliados, eles têm um potencial de questionamento de processo de trabalho belíssimo. E assim, é muito importante. Esse indicador aqui também me deram um feedback maravilhoso hoje, dizendo, olha, eu quero ver como é que isso vai ser feito. Porque é muito importante, mas é muito difícil a gestão da agenda na atenção primária. Sim, é muito importante, sim, é muito difícil. Esse indicador aqui é para ver como é que fica o tempo, né, de espera, como é que fica o fluxo, como é que fica a necessidade do atendimento e a entrega do serviço. E por último, esse termo satisfação, que está todo mundo querendo saber de onde vem, como vai se comportar, como se calcula, ele está vindo desde a portaria 631 lá da Emult. Aqui eu vou dar um spoiler. Eu também vou fazer uma parada para o café, para as equipes Emult, que é um tema enorme, que o Ministério deu uma atenção absurda, depois ficou calado, porque só saiu 2 portarias minúsculas de credenciamento. Até porque, né, no contexto atual, toda portaria que abre edital de credenciamento sempre vem com uma frase. Qual a frase? De acordo com provisionamento financeiro, ou seja, pago quando eu quero, pago quando eu puder. É isso. Fizeram uma festa enorme, foram para os estados, fizeram eventos, dizendo que vão ampliar equipes. Só que o que é que está acontecendo? Portarias de conta-gotas, expectativas altíssimas. Quando saem as homologações sem muita compreensão, zero transparência e com um tempo muito pequeno para o registro desses serviços no Senes. Então parece, e essa é realmente a imagem que os municípios estão tendo, é que credenciar é legal, é sempre uma festa. Homologar é um passe de mágica que só o Ministério entende quando vai ser homologado. E sempre vai dar uma agonia para cadastrar isso no Senes, porque parece que está sempre faltando tempo, parece que é sempre para ontem, né? E aí é muito complicado que os municípios ficam literalmente reféns desse passe de mágica para a homologação de serviços e eles têm que correr atrás para depois cadastrar esses serviços no Senes. Esse feedback eu estou tendo de muitos municípios.
Então, senhor Ministério da Saúde, aqui eu falo figurativamente, muitas ações técnicas têm sido esperadas, só que a gente está vendo muito mais eventos, muito mais promessas, falas celebrativas, quando abre a perspectivas de credenciamento, e o real impacto para a homologação de serviços ainda está muito a desejar. Tanto para as equipes EMULT, quanto para a equipe de saúde da família, a equipe de saúde bucal. E agora, as outras linhas, né, que abrem de uma hora para outra, sempre tem evento, começando em Brasília e depois fazem uma festa em várias capitais, em vários estados, ou seja, são credenciamentos muito festivos e a homologação desses serviços não são nada transparentes. E no momento, a homologação pelos serviços da EMULT, sim, está uma chuva de frustrações. Vamos continuar. Aqui, falando em dinheiro, o valor inicial, e isso é uma característica muito curiosa, né? Uma portaria que fala de pagamento por desempenho que começa a pagar sem considerar resultado. Não é uma contradição? Sim, é uma contradição. Quanto é que começa a pagar? R$900 durante os meses de julho e agosto, independente dos resultados. Que lindo, tá bom? Então é só para você ficar motivadinho. R$900 por equipe. É isso. E isso vai até essa perspectiva dos R$900 entre julho e agosto. E esses R$900 é um valor mínimo que você também pode receber até dezembro, sendo que o período de setembro a dezembro você pode variar esses valores de acordo com os resultados dos meses anteriores. Então você já fica ligado que a gente tem que conversar sobre essa portaria e talvez tomar outros cafés, até cafés maiores, né, para que a gente entenda que quando os indicadores saírem, a gente vai ter uma perspectiva que, depois que forem definidas as metas e parâmetros e os métodos de cálculo, as equipes de modalidade 1, elas podem vir a ganhar por mês até quase 2.450, 2.449. E as equipes modalidade 2, elas podem chegar até 3.267. Esses dois valores cheios, possibilidades de valores cheios, somente a partir de janeiro de 2024. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção. A gente já viu, desde o governo passado, Previne Brasil. Agora está vendo pagamento por desempenho para a saúde bucal. A gente já viu o lançamento de equipes EMULT com 5 novos indicadores. E até o momento a gente não viu reformulação da PENAB. E aqui, sim, é uma grande reflexão. A PENAB precisa ser reformulada porque, senão, os municípios ficam reféns das novidades mirabolantes do Ministério da Saúde, independente de qualquer governo. A PENAB, ela não dita somente procedimentos, ela dita conceitos, processos de trabalho, e a construção da PENAB é feita de forma democrática e não totalmente criativa, sem participação dos municípios, como essa portaria do pagamento por desempenho. A portaria do pagamento por desempenho, ela não é ruim, ela é boa. Só que, o que acontece? Os municípios, eles são sempre surpreendidos por ações que são sempre apresentadas como maravilhas aos municípios. Por que os municípios não foram chamados para conversar? E nem as suas instâncias representativas na saúde? Esse processo de inovação, de fortalecimento da saúde tem que ser democrático. Não adianta lançar uma portaria como essa no meio de um congresso dizendo que desse jeito se faz democracia. Não é. Então esse é o final do primeiro café com saúde. E aqui eu finalizo meu café falando do primeiro tema, que é o pagamento por desempenho para a saúde bucal. Detalhe, coisa que não tem aqui na portaria. Se é pagamento por desempenho, quando você for trabalhar esse repasse para as suas equipes, antes de fazer isso, vocês vão ter que ter leis municipais que descrevam que esse pagamento de recurso não é salário, mas sim um processo de gratificação de acordo com o atendimento de critérios. Se o município não fizer isso, corre-se o risco de algum profissional que, quando sair do município, dizer, olha, houve uma incorporação de valores no meu salário, porque não tem descrição que é um valor extra. E aí não pode ser não pode retroagir, não pode diminuir.
São coisas como essa que é necessário que a gente pense, converse, para que a gente possa digerir temas como esses. Então, eu desejo a você, município, estado, ministério, que a gente possa ter outros cafés com gestão, cafés com saúde, para que a gente discuta essas portarias de uma forma que a gente compreenda, reflita e proponha questionamentos. Afinal de contas, fazer saúde não é algo de seguir receita na gestão. A gente compreende, lê, estuda, faz perguntas, traz para a nossa realidade, respeita os critérios e tenta fazer isso com o maior critério de transparência e qualidade. Tá bom? Eu espero que você possa gostar desse vídeo, que tenha sido útil. A gente se encontra num próximo vídeo aqui no canal. Então, por favor, curta, compartilhe e comente. A gente se encontra aqui num próximo vídeo aqui no Descomplicando a Saúde Coletiva.